Senhores telespectadores, está diante de nós a cidade do Porto. Lá está o morro onde se encontra a Sé. A Sé marca o início da história do Porto com a restauração da Diocese do Porto, que foi em 1114. No século V há notícias do bispo de Portugal, mas isso acabou. Sabe-se que antes deste Porto nosso, houve um Porto extremamente importante, e sabemos isso porque neste edifício, que é a Alfândega Velha, apareceram mosaicos que mostram que ali, naquele mesmo lugar, havia um grande edifício romano, era o dobro ou o triplo do atual, e que provavelmente seria uma alfândega. Devo dizer que as províncias romanas tinham uma grande autonomia, quer dizer, eram um pouco como os Estados, hoje nos Estados Unidos. Entre a Galécia e a Lusitânia havia realmente governos diferentes e, portanto, o ponto onde as duas províncias se tocavam era um ponto muito importante, um ponto de passagem de mercadorias, de passageiros. Aliás, sabe-se que uma estrada que vinha lá de baixo, desde Évora, vinha terminar aqui, exatamente no Rio Douro, porque na época romana esta cidade era uma cidade de fronteira. Aqui acabava a província da Galiza, a Galécia, e começava, do outro lado do rio, a Lusitânia. A história do Porto, que nós conhecemos, começa realmente quando a Diocese é restaurada em 1114 e é nomeado então um bispo, o Dom Hugo, a quem a Condessa Dona Teresa, a mãe do Dom Afonso Henriques, deu o Burgo do Porto. Eu penso que a ressurreição do Porto está ligada com as cruzadas. A primeira cruzada vai de 1096 a 1099. A segunda é em 1147. Mas entre estas duas datas há um contínuo movimento de homens, de mercadorias, de armas de toda a Europa cristã em direção a Constantinopla, para daí irem fazer a Guerra Santa para a reconquista dos santos lugares. Essa passagem desses navios dos cruzados é que está ligada com o renascimento do Porto. Porquê? Antigamente a navegação fazia-se por escalas de porto em porto, navegava só de dia. À noite recolhiam num sítio onde os navios pudessem estar ao abrigo, enfim, de tempestades, de mau tempo, até de pirataria. Na escala do Mar do Norte para o Mediterrâneo, dois pontos obrigatórios eram Vigo, que por isso é hoje uma grande cidade, e a seguinte era o Porto. E ali se abasteciam de água, de carne, de tudo quanto um exército precisa. No caso do Porto, porque era uma região muito rica de gado, ainda hoje chamam os portuenses tripeiros. Bom, eu bem sei que isso vem de que, quando se preparou a armada que foi conquistar Ceuta, em 1415, nessa altura já os tripeiros eram tripeiros há muitíssimo tempo, porque o nome vem disto. A carne era metida nas barricas salgada, as vísceras dos animais não aguentam a conservação pelo sal. Portanto, as vísceras não eram usadas como conserva e a população utilizava-as como alimento. Daí esse prato muito saboroso, que hoje continua a servir-se nos bons restaurantes do Porto, que são as tripas à moda do Porto. E o motivo de chamar aos portuenses tripeiros.
é um nome que é um elogio, porque realmente leva-nos ao tempo em que era no Porto que as grandes frotas de cruzados que passavam ali constantemente. Houve 7 grandes cruzadas, a última é já cerca de 1270-76, a primeira é em 1096 a 1099. Durante todo este período é um movimento constante e toda essa gente faz escala no Porto. Havia ali os 3 elementos essenciais para isso. Um era realmente a carne, outro era o sal, que vinha das grandes salinas de Aveiro, que é muito perto do Porto. E o outro era a madeira dos bosques, que eram intensos, e aí é que os tanoeiros fabricavam as barricas. Daí que, na Idade Média, no século XII, a corporação dos tanoeiros tem uma importância enorme. É uma das mais importantes corporações do Porto. Tinham um altar próprio na igreja de São Francisco. Eram eles uma das primeiras corporações que aparecia na procissão do Corpus Christi. É tudo isso que reativa a vida económica que tinha sido importante na época romana. Não sabemos ao certo quando é que deixou de o ser. Veio a reassumi-la exatamente no século XII, em virtude da atividade económica que dava a passagem constante das frotas dos cruzados. Até sabemos que, quando foi da segunda cruzada, já em 1147, os cruzados entraram no Porto e o bispo do Porto pediu aos cruzados que fossem até ao Alto da Sé e lá, numa pedra, eu não sei se isto é verdade, se é lenda, porque nestas coisas há muita fantasia sempre, mas disse que foi daquela pedra que serviu de púlpito ao bispo para dizer aos cruzados que se eles queriam lutar contra os infiéis, escusavam de ir tão longe, porque infiéis tínhamos nós aqui ao pé da porta, eram os mouros. Ora bem, havia uma cidade bem rica, por sinal, que estava em poder dos mouros e que eles podiam conquistar. Ficavam com o lucro do saque. Essa cidade chamava-se Lisboa e realmente dirigiram-se a Lisboa, onde Dom Afonso Henriques foi com essas tropas que conseguiu conquistar Lisboa em 1147. Quando as cruzadas terminam, já o Porto é uma cidade extremamente ativa, levando os seus produtos para a Galiza, para as Astúrias, para o Golfo da Gasconha, até à Inglaterra e no norte da França. Há mercadores portugueses vendendo, eu não sei bem o quê, mas provavelmente seria a carne, seria os couros, seria o mel, seria a cera, que são os produtos da exportação portuguesa nessa época. Há um facto muito curioso e mal explicado que mostra a importância dos mercadores e do comércio portuense por essa época. Aliás, é em 1351. Como sabem, nessa altura, o rei Dom Afonso IV mandou matar Dona Inês de Castro. Ela estava realmente a influir muito no espírito do herdeiro do trono português para ele se meter numa guerra civil que devastava o reino de Castela. Queriam depor o rei e precisavam de um substituto. E então a ideia era darem o nosso infante Dom Pedro, futuro Dom Pedro I, porque ele era neto de um rei espanhol importante. Dom Afonso IV, com toda a razão, entendia que nós não tínhamos nada que nos meter nas guerras dos outros e mandou matar Inês de Castro por causa disso. Mas o infante, Dom Pedro, que vivia maritalmente com ela, quando viu que lhe tinham assassinado a companheira, entrou em fúria, juntou os seus homens de armas, associou-se a muitos nobres galegos e percorreu o país com fúria
saqueando, incendiando, matando, até que chegou diante do porto. A muralha velha do Porto estava muito escalabrada. Havia pontos mesmo em que estava rasa com o chão. Então o que é que os portuenses fizeram? O prior dos hospitalários, D. Álvaro Gonçalves Pereira, dirigiu a defesa e mandou, nesses pontos em que a muralha estava por terra, pôr pendões por muro. O pendão era a bandeira que cada navio levava à popa e que mostrava quem era o dono, mostrava qual era o país, e pô-las nos sítios onde não havia muralha para dizer: aqui estamos nós, os mercadores do Porto. A verdade é que é evidente, isto não está para o caminho a ninguém. Apesar de toda a fúria que levava o infante Dom Pedro, chegou ali e parou. E, ao fim de 8 dias, veio-se embora. Isto significa apenas o seguinte: os burgueses, os mercadores do Porto, perante a iminência de uma invasão que vai saquear a cidade, puseram ali as suas bandeiras a dizer: alto, somos gente rica e queremos negociar. O facto do infante lá ter estado 8 dias e ser embora significa isso mesmo. Durante esse tempo ele negociou a quantia que os mercadores do Porto tinham que pagar para não serem objeto de um saque cruel. Isto mostra a importância que têm os mercadores nos meados do século XIV. A partir daí, o Porto que nós conhecemos é um Porto muito ativo, um Porto muito cioso da sua independência, um Porto que não admite dentro do seu perímetro a permanência de nobres nem de grandes. Por isso, eu tenho muitas dúvidas quando vejo chamar a Alfândega Velha a Casa do Infante, porque se admite que ali tenha nascido o infante Dom Henrique. É certo que o infante foi batizado no Porto. Temos 4 documentos relativos a despesas feitas com o batizado e que o batizado foi na Catedral da cidade. É daí que se deduz, então, se foi batizado é porque nasceu lá. Não há nenhum documento que diga isso, nenhum. E não deixaria de o dizer que seria um facto importante para o Porto. Ora, onde os reis se instalavam, os reis e a corte, quando andavam no norte, era nos conventos. E ali, no Porto, pode-se dizer que é no Porto, ao convento de Lessa do Balio. De Lessa do Balio ao centro do Porto é 1 hora de caminho, no fim de contas. Aí sim, aí é que o rei se instalava, era a sede da Ordem dos Hospitalários em Portugal. E o superior de todas as ordens era realmente o rei. Portanto, ele e a família ter-se-ão instalado ali, mas ali não havia maneira de batizar uma criança, porque o batizado do infante com solenidade só podia ser na sede do Porto. Religiosa que pretende instalar lá uns colégios grandes para estudantes. E eu não sei se chegou a instalar-se não, porque só conheço o protesto dos burgueses do Porto nas Cortes de 1641, dizendo que não querem lá colégio, porque andam com os seus navios a vender as suas coisas e deixam na cidade as mulheres e as filhas. Então agora, com os marotos dos estudantes lá dentro, o que é que vai ser das pequenas? Eu não sei qual foi a decisão que o rei tomou, porque não consta das atas do Conselho. Mas isto é muito significativo. Nessa altura, já sabemos seguramente o que é que os mercadores
iam vender eram os vinhos do Alto Douro. No Alto Douro e também na região fronteira de Lamego, dava-se um vinho excelente que descia nos barcos rabelos até ao Porto, aí era armazenado em cafés para se conservar bem em Gaia e era exportado sobretudo para a Inglaterra. Durante a Idade Média, até ao século XVII, pode-se dizer, eles serviam-se os vinhos franceses, que são excelentes. Mas com as guerras entre os dois países, foi proibida a importação de vinhos de França. O vinho do Porto é um dos melhores vinhos do mundo. É claro que o vinho que se exportava no século XVII não era exatamente igual àquele que hoje fazem as grandes marcas. Torna-se uma instituição nacional na própria Inglaterra. No século XVIII, a exportação dá grandes lucros e, portanto, começam a aparecer as falsificações. E, é claro, isso começa a desacreditar o vinho e a estragar os preços. É nessa altura que o Marquês de Pombal entra em cena, estabelece com rigor qual é a área onde se cria o vinho do Porto e demarca uma região. É a primeira região de vinhos demarcada no mundo. A história do vinho tem um papel fundamental na história da cidade do Porto. O Porto é uma cidade meio portuguesa, meio inglesa. O romance Uma Família Inglesa de Júlio Diniz dá essa ideia. Há uma gravura célebre. A maior parte dos sujeitos que se vêem são realmente ingleses, mercadores ingleses, que estão aqui instalados para fazer a compra e a venda para a Inglaterra de vinho do Porto. Isso cria no Porto um ambiente social muito especial, um ambiente de classe média, como não existe em nenhuma outra cidade do país. É nessa classe média que despertam ideais europeus. Isto é muito importante. O liberalismo nasce no Porto, nasce na Revolução de 1820, porque em nenhuma outra cidade havia as condições sociais que permitissem a eclosão do movimento que impunha as instituições novas que já vigoravam por meia Europa e tardavam a chegar a Portugal. É de acordo com o programa revolucionário que se reúnem as Cortes, que fazem a Constituição de 1822, é uma Constituição de curta duração. Foi decretada em 1822 e abolida em 1823 pela Vila Francada. A Vila Francada é o triunfo, outra vez, das forças conservadoras que sustentavam o princípio da monarquia absoluta. E é curioso, volta a ser no Porto, que 5 anos depois, em 1828,
desembarcam as tropas liberais que vêm dos Açores e que iniciam aqui a guerra civil, que vem outra vez a impor um regime constitucionalista, como sabem. É também a capital do romantismo. São os ideais estéticos e de vida da nova classe, dessa sociedade burguesa que existe no Porto, mas ainda não existe em Lisboa. Quem for ao Porto não perca ir à Quinta da Macieirinha ver um museu romântico que marca exatamente essa importância que o Porto tem no nascimento dos ideais estéticos, das formas de encarar a vida. Tudo isso é que faz com que hoje os portuenses tenham um certo orgulho de serem quem são. Eles podem dizer com verdade que o Porto é a capital da liberdade, é a capital do caráter, é a capital do trabalho.